Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés, onde nós trabalhamos com o tema A Porta, o caminho que temos que fazer para a entrada no reino de Deus. E queremos avançar um pouco mais os nossos estudos e estamos aqui trabalhando, a questão do batismo no Espírito Santo, como isso se dá e como acontece na Bíblia, as bases bíblicas para este batismo, ou, como preferimos entender, como a Bíblia diz, enchimento do Espírito Santo. Assim, então, caminhando um pouco mais, queremos estudar um pouco sobre isso e, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que o Senhor tem permitido, por mais esse estudo bíblico, que o Senhor abra os nossos ouvidos e entendimento, que cada um daquele que vai ver esse vídeo, vai assistir, possa ser abençoado pelo Senhor e que haja entendimento da Tua palavra. Abençoa cada um, a começar desse que vos fala e usa como uma ferramenta nas suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Assim, então, o que vamos lidar hoje como alguns exemplos de como a gente tira da Bíblia aquilo que aconteceu e podemos, quem sabe, entender um pouquinho melhor a respeito desse assunto chamado batismo no Espírito Santo. Em Atos 2, 32 e 33, temos escrito lá assim: A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Algo que me chamou muita atenção é que Deus colocou nas mãos de Jesus a promessa do Espírito Santo, da distribuição do Espírito Santo, e ele que derrama isso. E isso também é algo assim que foi uma manifestação sobrenatural naqueles dias que aconteceu na vida daquelas pessoas, porque, como você vê aqui, a demonstração daquilo que vocês estão vendo e ouvindo, observa isso, que é muito importante, é uma manifestação que está acontecendo. E os apóstolos, então, eles disseram que essa promessa era para todos os chamados por Deus. Eu vejo isso assim muito interessante, porque em Atos 2:39 nós observamos que está escrito da seguinte maneira, Pois para vós outros é a promessa, aquela promessa lá atrás que Joel fez. Lembra da promessa que está lá escrito no livro de Joel, que derramaria do Espírito Santo? Então, para vós, vossos filhos e para todos. Olha, não são para algumas pessoas, mas isso é para todas as pessoas. Então, às vezes, nós não entendemos muito bem, porque as atitudes das pessoas em dar o seu testemunho, às vezes, nos dirige e remete para outras coisas. Mas o que temos aqui é para todos, não são para alguns somente. Os que ainda estão longe, quer dizer, longe somos nós que estamos aqui nesse tempo, nesse século 21. Então, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para quanto o nosso Deus chamar. Veja lá, Atos 2:39, que está escrito isso. E aí você vê, os que se converteram e se batizavam eram guiados para esta experiência. E aí você começa então, começa a relatar aqui alguns versículos que nos falam sobre esta experiência. Veja, por exemplo, em Atos 8:14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus,
Então enviaram Pedro e João lá para conferir, porque lá em Samaria também estavam ouvindo a palavra de Deus, a palavra que estava sendo pregada, e eles estavam ouvindo. Os quais, descendo para lá, oraram por eles. Pedro e João foram para lá e oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. A ideia era que eles fossem cheios do Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles. Não tinha tido essa experiência lá, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então temos estas coisas aqui escritas. Então em Atos 8:17, concluindo esse pensamento sobre os samaritanos, veja lá. Então João e Pedro impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. É maravilhoso a gente entender o que é que estava acontecendo, a obra concluída de Jesus, e agora os apóstolos começam a orar e as pessoas então começam a receber essa promessa que Deus deu e falou ao profeta Joel. Foi uma experiência. É isso que precisamos entender, uma experiência dos samaritanos. Eles viveram isso, e se formos ver, os samaritanos não eram uma classe de pessoas benquistas pelos judeus. Nós sabemos pelos relatos bíblicos isso. Agora, outro caso que a gente tem interessante, observe isso aqui, você, e quem sabe dá para entender um pouquinho melhor o que é que está acontecendo com Saulo. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheios do Espírito Santo. Observe bem, para recuperar, Paulo estava cego. Ele ainda é Saulo aqui nesse momento, e ele estava cego, e ele não enxergava por causa da experiência que ele tinha tido com Jesus, mas Jesus enviou Ananias para que viesse sobre a vida dele, e então ele ficou cheio do Espírito Santo. É muito interessante observarmos, aqueles que têm um chamado, eles precisam estar cheios da presença do Espírito Santo, porque é fundamental a presença do Espírito Santo na vida daquele que desenvolve um chamado do Senhor. Atos 10:44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. É a história lá da casa de Cornélio. Vocês sabem onde Pedro estava, e Cornélio manda chamar, e ele vai. E chega de volta ali e começa a falar, e quando ele começa a conversar, o Espírito Santo então vem sobre todos os que estavam ali, todos aqueles que ouviam. Cornélio e a família puderam experimentar a presença do Espírito. Então, estamos falando não de judeus, estamos falando de quem? Cornélio e família, eles eram gentios. Veja como é que a história está relatada. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Veja só você, né, aqueles que eram da circuncisão, que eram judeus, e eles estavam acompanhando a Pedro, quando viram que aquilo não era uma coisa somente dos judeus, então eles começaram a ficar assim, extasiados por causa disso, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito Santo?
eles receberam. Então, a obra de Jesus Cristo nos deu o direito a todos, né, de ser cheio do Espírito Santo. E é isso que eu preciso ver, e esse direito que eu tenho sobre isso, né? Jesus havia recebido do Pai a promessa e agora derrama o Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Veja lá você, que coisa interessante, né? A promessa de Joel era sobre toda a carne. Veja lá em Joel capítulo 2, do versículo 28 em diante, você vai ver que a profecia foi dada que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, não sobre alguns ou outros, mas sobre toda a carne. Então, como é que é isso, né? Para que é isso? Esse poder que vem do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida é poder para testemunhar, é poder para falar de Jesus, é poder para falar o que Jesus fez na sua vida, é esse poder que estamos vendo. Então, a promessa é para todos. A promessa é para todos. Não é para... Mas como assim a promessa é para todos? Né? A pergunta aqui, né? Para todos que o Senhor chamar. Então eu tenho uma pergunta para você. O Senhor te chamou? O Senhor chamou você? Você foi para a igreja, você está vindo, andando, caminhando, porque o Senhor te chamou. Se o Senhor te chamou, então você tem a promessa de ser cheio do Espírito Santo. Essa é a promessa que foi dada para toda a carne. Simplesmente é isso, para todos que o Senhor chamar. Então, todos que o Senhor chamar. O Senhor te chamou, o Senhor me chamou. Então nós temos esse direito de sermos cheios da pessoa do Espírito Santo. É algo que precisamos observar, verificar e olhar para entender um pouquinho mais sobre isso, porque você vê, Jesus havia recebido do Pai essa promessa. E por intermédio dele, é Jesus que derrama o Espírito Santo. Não é de outro caminho, de outra forma. Você quer ser cheio do Espírito Santo, tem que pedir a Jesus e não ao Espírito. Você tem que pedir a Jesus Cristo e ele vai encher você. Só que não é simplesmente para encher, é um poder para você poder testemunhar. Então, aí acontece isso, para todos que o Senhor chamar. O Senhor te chamou, então isso é para você, isso é para mim. E assim por diante. Então agora, novamente, vem a minha recomendação para que você, depois que leu esses textos, que viu, que meditou, então releia, assista de novo esse vídeo, procura compreender e entender sobre essas coisas todas. E se você tiver dúvida, por favor, poste a sua dúvida para que a gente possa, de uma ou outra maneira, te dar uma resposta. Agora, né, com a família sua reunida, né, fale um com o outro sobre essa bênção do Espírito Santo, sobre essa promessa do Espírito Santo. Compartilhe isso uns com os outros e pode ter certeza que a sua vida será melhor quando você está cheio da presença do Espírito Santo do Senhor. Então é essa a nossa aula, a nossa reflexão, o nosso estudo bíblico, e agora vamos fazer a nossa oração para que Deus nos abençoe e cuide de cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te peço pela vida de cada um que assistiu, que viu esse vídeo, e que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre cada um, para que possa, Pai, fazer as coisas do jeito que agrada ao Senhor, e que o Senhor possa derramar sobre a vida de cada um a presença do Teu Espírito Santo, porque
como vimos aqui vários exemplos, né? Pelo menos 3, nós vimos os samaritanos, Senhor, que foram cheios do Espírito Santo. Depois a gente viu também Paulo, que estava cego e foi cheio do Espírito Santo. E por final vimos Cornélio na casa dele, quando Pedro começou a falar, o seu Espírito foi derramado. E eu te peço agora que o Senhor derrame do teu Espírito Santo a cada um que está vendo esse vídeo, Senhor, que seja cheio do poder do Senhor, seja cheio do Espírito Santo, e que o Espírito Santo possa vir e fazer algo novo na nossa vida, porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz na minha vida e na vida de cada um é uma faxina, limpando toda a sujeira, toda a coisa errada que fizemos e nos dando a graça do Senhor. Em nome de Jesus, oramos a graça